Para surpresa de 0 pessoas, os clientes das companhias aéreas não querem gastar seu suado dinheirinho para atender às demandas ambientalistas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Quem poderia imaginar, não é mesmo? A Gol e a Azul, duas das maiores companhias aéreas do Brasil, afirmaram que seus clientes não querem pagar mais caro em suas passagens para compensar as emissões de carbono de seus voos. As empresas chegaram a essa constatação observando os resultados de seus projetos piloto, perdoe o trocadilho, envolvendo incentivos para que seus clientes compensassem o carbono emitido em suas viagens. A coisa funciona de forma bastante simples e ambas as empresas adotaram sistemas semelhantes. Por exemplo, a Gol se uniu a uma startup brasileira chamada Moss, com o intuito de oferecer aos seus passageiros a emissão de comprar créditos de carbono compensando as emissões de suas viagens de avião. A Moss é uma empresa especializada em venda de créditos de carbono, obtidos com seu trabalho de preservação da floresta amazônica. A Azul fez algo parecido, porém se unindo à empresa de tecnologia Choose. Créditos de carbono são a nova coqueluche dos meios progressistas. Esses créditos nada mais são do que uma licença para a emissão de carbono, por conta de algum tipo de compensação ambiental. Ou seja, se a empresa planta determinada quantidade de árvores, ela poderá emitir certa quantidade de gases poluentes. Essa ideia, a de que a natureza funciona de forma assim tão matemática, criou todo um ecossistema econômico, com empresas especializadas em vender seus créditos de carbono. Com essa moeda ambiental em mãos, fica fácil criar toda a sorte de programas inovadores de preservação do meio ambiente. Os resultados, é claro, são no mínimo questionáveis. Ao aderir ao programa das companhias aéreas, as quais são totalmente voluntárias, os passageiros teriam um custo estimado de R$ 13 por viagem, para compensar os cerca de 34 kg de gás carbônico produzidos no voo. Porém, segundo dados revelados pelas companhias, apenas 0,01% dos passageiros aderiram a esse programa. Ou seja, dizer que a iniciativa flopou é pouco. A Gol chegou a melhorar o seu sistema, dando aos passageiros a possibilidade de comprar os créditos de carbono por meio de seu site, na mesma tela em que são compradas as passagens. A partir dessa alteração, houve um crescimento de 30% no número de passageiros que adotaram o programa voluntário. Mas não, isso não significa dizer que agora 30% dos passageiros da Gol aderiram a esse sistema. Estamos falando de um crescimento de 30% em relação ao número anterior, o que implica dizer que agora são 0,013% de passageiros adotando o programa. Grande resultado, você não acha? Na prática, isso significa que, embora o valor seja muito baixo, praticamente simbólico, os passageiros dos voos brasileiros não se interessam em salvar o meio ambiente dessa forma. O setor da aviação civil é responsável por cerca de 1% de todas as emissões de dióxido de carbono no Brasil. Isso se deve ao consumo de querosene, que é, atualmente, o combustível mais popular para uso em aviões, e também o mais barato e abundante. Alternativas mais ecologicamente amigáveis, como o SAF, combustível sustentável de aviação, chegam a ser 5 vezes mais caras e respondem atualmente por apenas 0,1% do combustível usado no setor. De qualquer forma, o setor de aviação civil no Brasil possui, no presente, o objetivo de ter uma emissão líquida zerada de gases de efeito estufa até 2050, tomado como compromisso pelas companhias aéreas. Isso significa que o setor cogita compensar todos os gases poluentes emitidos por seus aviões até essa data. Como fazer isso na prática, porém, continua sendo um grande mistério. A verdade é que existe, de fato, uma agenda verde em vigor em todo o mundo. Esse conjunto ideológico abrange coisas como redução da emissão de gases do efeito estufa, fim do uso de defensivos agrícolas, redução no uso de veículos particulares, dentre outros. O que todos esses pontos têm em comum? Todos eles melhoram a vida das pessoas, e disso os ambientalistas realmente não gostam. Por pressão dos governos, muitas empresas adotam essas medidas ambientalistas. A pressão parte também de órgãos acessórios do Estado, como ONGs e a grande mídia. Quando uma empresa cede a esse lobby, isso não significa que exista uma vantagem econômica para a adoção dessas medidas. Pelo contrário, geralmente é isso que se percebe na prática. Pautas ambientalistas costumam não se refletir bem no balanço financeiro das empresas. Além disso, elas também costumam ser indesejáveis para os clientes. Porém, é importante frisar que o caso das empresas brasileiras Gol e Azul e o também de empresas gringas, como a United e a Qatar Airways, que adotam medidas semelhantes, são voluntários.
Ninguém é obrigado a aderir a esses programas, fazendo-o de forma totalmente livre, caso isso atenda a seus interesses e princípios particulares. Isso está plenamente de acordo com a ética libertária. Dá-se a opção ao consumidor, e ele adere às medidas caso veja valor nelas. E pelo visto, os passageiros das companhias aéreas não estão vendo valor nenhum nessa história. A verdade é que toda política ambientalista representa um custo extra para os produtores e também para os consumidores. Se ambos estiverem dispostos a pagar esse custo, isso estará plenamente de acordo com a ética libertária. Portanto, é belo e moral. Porém, se a coisa se torna obrigatória, então estamos falando de uma violência contra indivíduos pacíficos. Por óbvio, nesse caso, a ética libertária estará sendo violada. Acontece que, ao que tudo indica, as pessoas simplesmente não veem valor nas medidas ambientalistas que lhes são apresentadas. Esse fenômeno pode ter uma série de explicações. Em primeiro lugar, as medidas parecem não fazer sentido para as pessoas, e talvez não façam mesmo. Afinal de contas, compensar carbono é realmente algo inteligente? Será que a natureza realmente funciona dessa forma matemática, com o plantio de uma árvore compensando a queima de alguns litros de combustível? Ou será que esse tipo de coisa é apenas uma forma de aliviar a consciência de poluidores do meio ambiente? Em segundo lugar, as ameaças climáticas não são convincentes, pelo menos não para a maioria das pessoas. A verdade é que os discursos catastrofistas e as profecias apocalípticas geralmente falham grosseiramente. E em terceiro lugar, podemos ainda considerar que o dinheiro é um recurso escasso e as pessoas têm necessidades mais urgentes do que as questões climáticas e ambientais. Sim, você pode dizer que isso é egoísmo e que as pessoas precisam ser educadas a respeito das questões ambientais. E talvez você esteja certo. O que você deve fazer, portanto, é usar os seus recursos e o seu tempo para convencê-las disso. O que não pode ser feito, contudo, é usar a força estatal para impor essa agenda a todas as pessoas indiscriminadamente. A adoção voluntária de medidas como essas, apresentadas pela Gol e pela Azul, está plenamente inconsoante à ética libertária. O problema começa quando os limites do voluntarismo são ultrapassados pela ação estatal. Infelizmente, contudo, não é impossível imaginar um cenário no qual o compromisso climático das companhias aéreas seja imposto à força a seus clientes. Se esse tipo de coisa acontecer, todos terão que pagar a conta, e os voos ficarão mais caros para todos, tanto para aqueles que veem valor em questões ambientais, quanto para aqueles que não ligam para esses temas. E isso representará na prática a transformação da aviação em um setor elitista, em que, por conta da agenda progressista, os mais pobres não podem ingressar. Mas afinal de contas, o que é o movimento ambientalista woke, se não uma tentativa de criar uma casta de privilegiados? O que temos dessa história, em resumo, é que os passageiros da Gol e da Azul demonstraram seu desinteresse em contribuir para essas pautas. Enquanto a opção for fornecida livremente pelas empresas e a adoção for voluntária, não há nada de errado aí. Os clientes simplesmente não veem valor em colaborar com essa agenda. O problema, porém, é que esse tipo de coisa sempre acaba sendo adotada não pelos clientes, mas pelo Estado. Quando o aparato estatal se une aos progressistas para salvar o planeta e a humanidade, podemos ter certeza de que mais violência será cometida, sem nenhum tipo de ganho real para todos os seres humanos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!